Eu mesmo, assim, no esforço, na curiosidade, quando eu comecei com isso, eu comecei no Direção Concursos. E aí eu tive alguma orientação, de profissionais lá dentro de como era que eles trabalhavam, como era que eles orientavam. Então, no começo, você começa a fazer o feijão com arroz ali, que você percebe que todo mundo faz. Só que eu sou muito intensa e muito dedicada em tudo que eu vou fazer. Se eu pego uma coisa para fazer, eu vou entregar o melhor que eu posso. Você pode falar assim para mim, não, faz só isso aqui que tá suficiente. Para mim não tá, eu não fico em paz comigo mesma. Eu tenho essa necessidade. Se eu vou fazer o melhor que eu puder. Então, eu comecei a lembrar de tudo que eu fiz, né? Porque quando eu, Camila, fui estudar para concurso, antes de sentar a bunda na cadeira e estudar, eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar como que as pessoas que passavam em concursos que são difíceis faziam. E na época, isso há mais de 10 anos atrás, eu entrei em vários blogs de pessoas que... Tinha na época muito fórum, esses negócios, né? Fórum, blog. Não era como é hoje, não tinha tanto vídeo, tanto material, tanta coisa como tem hoje. Mas isso é uma coisa muito minha, assim. Se você falar pra mim, Camila, tem isso aqui pra fazer, não sei como faz. Eu vou pegar e vou falar, não, peraí, que eu vou dar um jeito. Eu vou pesquisar, eu vou ler um livro, eu vou olhar no Google, eu vou ver um tutorial, eu vou entrar num fórum, eu vou perguntar para alguém. Não tem o que me pare quando eu quero fazer alguma coisa. Você acha que o seu estilo de estudar, de fazer, de estar em contato com a questão do estudo, é um estilo meio faca nos dentes? Tipo assim, meu irmão, vamos pra cima. E uma coisa que eu te pergunto também, uma coisa que me despertou curiosidade. Você fala assim, eu gosto de dar o meu melhor naquilo que eu me proponho. Mas você acha que isso depende muito também da aptidão da pessoa? Por exemplo, tem pessoas que conseguem botar... É como se fosse uma programação. Abri um edital, eu vou estudar para esse concurso aqui. Aí o cara, ele não entra numa reprogramação que o cara... tipo assim, abriu o edital, no dia seguinte o cara já tá todo esquematizado os dias de estudo e tudo, e o cara vai para cima. Então, você acha que tem que ser assim? Você tem que estar preparado? Isso aí não existe, tá? Ninguém é uma máquina, ninguém é um robô. Eu tenho essa característica em mim de ter muito ímpeto, mas eu também tenho os momentos que a bateria acaba, que eu preciso descansar, que eu preciso, né? Só que eu tenho essa força de realizar dentro de mim, e isso é muito importante quando a gente quer realizar grandes projetos, quando a gente quer passar num concurso. Se for um concurso muito difícil, então, você tem que ter esse ímpeto dentro de você, senão não tem como. Se a cada dificuldade que vier você esmorecer, acabou, você não vai chegar muito longe. Então, a dificuldade vem, você enfrenta ela, você aprende com ela. E por isso que eu percebi, ao longo das mentorias, que o principal dos alunos era a parte emocional. Era o principal, calo no sapato. Tanto que, assim, sempre, quando eu começava a mentoria, eu tinha uma reunião online com a pessoa. Primeiro eu ia entender a rotina dela, a vida dela, se ela já tinha estudado, quanto tempo ela tinha de horas de estudo por semana. Eu ia entender as dificuldades dela. Você tinha mais facilidade em que tipo de disciplina, mais dificuldade em qual. Analisar se a escolha que ela estava fazendo de área de concurso era realmente boa. Então, montava um planejamento baseado nisso. Aí passava todo esse planejamento para ela, explicava como ela ia estudar, explicava técnicas de estudo, explicava como que ia resumir, como que ia revisar tudo. E a gente tinha contato diário, a pessoa podia falar comigo diariamente, caso fosse necessário, para tirar dúvida, para falar, né? E eu comecei a perceber que, passar dessa parte técnica, o grande problema é o emocional. Da pessoa não se sentir capaz, ou da pessoa ter, às vezes, uma baixa autoestima que reflete no estudo, ou da pessoa se sabotar, porque muitas vezes ela tem um mindset de achar que ela não é merecedora. Nossa. Que aquilo não é pra mim. Ela quer, mas ela tem lá dentro dela uma sensação como se fosse uma vozinha de: isso não é pra você, você não vai conseguir. E isso faz com que ela comece a ter atitudes de autossabotagem. Entende? Atitudes nocivas que vão atrapalhando. De autossabotagem. Porque se ela não vai conseguir, então, se eu não me esforçar tanto, ou se eu não fizer, né, muito, eu não vou conseguir mesmo, então não vou fazer tanto. Entende? Cara, eu tinha muito isso. Eu preciso falar, que eu tô me coçando pra falar. Eu fiz vestibular há 4 anos. É um concurso também. Não é pra emprego, mas é pra universidade. Muito difícil. É muito difícil. Eu lembro muito bem
que nos primeiros semestres ali de cursinho, ou whatever que seja que eu estivesse fazendo, eu sempre tinha uma parada assim. Às vezes eu entrava na internet para conversar com alguém, não tinha WhatsApp nessa época, muitos anos atrás, e a pessoa estava estudando. E eu falei assim, não, para de estudar, vamos conversar, estudar não leva a nada não. Tipo assim, eu fazendo vestibular, a pessoa também vestibulanda, mas eu queria conversar com essa pessoa. E eu falei assim, cara, por que eu também não tô sentando estudando? Eu tinha uma mentalidade do tipo assim, claro, tem toda a questão do TDAH também, que ajuda muito, atrapalha muito, mas a questão do tipo assim, cara, eu não vou nem sentar porque eu não vou passar. É como se eu tivesse medo da aprovação. Cara, isso é muito confuso. Tem gente que quando o edital sai e a prova tá marcada, a pessoa começa a ter crise de ansiedade, desespero, que ela quer que a prova demore mais. Porque ela tem uma coisa dentro dela de que ela não vai passar tão grande e um medo de enfrentar aquele desafio tão grande que ela não quer que ele chegue. E às vezes é uns 4, 5 meses para a prova, daria tempo dela... Então, assim, o problema de muita gente, às vezes, é o emocional. E quando eu falo da autossabotagem, não é uma coisa consciente. É como você disse, eu tinha uma vontade de conversar ao invés de estudar. Eu tenho vontade de ligar a TV e ver alguma coisa, de assistir um filme, de assistir uma série. Eu tenho vontade de fazer qualquer coisa menos estudar. Mas aí, se você não estudar, você não vai passar. E você não vai chegar onde você quer. Então, assim, você começa a perceber mecanismos que você tem que vão te tirando a concentração, que vão te tirando o foco. Mas aí, por trás disso, tem toda uma questão emocional. Que muitas vezes é super difícil da pessoa perceber. Às vezes ela chega para mim, eu recebo muita pergunta, eu tenho muita dificuldade de concentração e foco. Eu tenho... E aí você começa a conversar um pouco com a pessoa e você começa a ver que tem questões ali. Eu tive um aluno ano passado que ele estava prestando o concurso do TJSP. E ele já tinha prestado esse concurso, eu não tenho certeza, por 3 ou 4 vezes. Ele já tinha prestado esse concurso. Então, já tinha aí mais de 5 anos que ele estava estudando para esse concurso. E ele não conseguia passar. Ele sempre batia na trave. Né? Nas últimas vezes, assim, ele bateu muito na trave. E ele ficava muito frustrado. E aí, quando ele procurou a mentoria, eu falei para ele toda essa parte técnica. Mas aí eu comecei a perceber que o problema dele era o emocional. Ele não se via capaz de passar. Ele queria muito, mas ele não se via capaz de passar. Merecedor, então, talvez? Eu não sei nem se a palavra é essa, se é merecedor, mas ele é como se fosse algo que ele achasse que era inalcançável. Ele queria muito, mas ele achava que era inalcançável. Então, ficava com aquele medo dentro dele. E aí, a gente trabalhou durante 2 meses. Eu fazia o encontro com ele, às vezes... Semanal? Como é que é? Às vezes, por mensagem mesmo, eu mandava os áudios, a gente ia conversando, fazia encontro de vídeo, às vezes a cada 15 dias. Isso era uma coisa muito minha também, porque eu sei que a entrega da mentoria proposta lá era outra, só que eu não conseguia, né? Então, eu acabava entregando muito mais. Porque eu queria que aquela pessoa passasse. Muito, assim, por ele, né? Você conhece a pessoa, quando você vai fazer a mentoria, você conhece a pessoa, você torce por ela, galera bacana, galera legal, você vê, quero que essa pessoa consiga. Então, assim, vença, né? Eu fazia tudo que eu podia. E aí eu fui conversando com ele, trabalhando com ele, falando muita coisa dessa questão motivacional, da questão emocional, da questão da autoestima, e trabalhando. Cara, ele passou. Coisa boa. Qual o nome? Não sei se você falar o nome dele. Não. Parabéns, vitorioso. Eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz. E Caraca. Agora eu tô com a minha última aluna, né? Porque eu não faço mais mentoria hoje. Entendi. O pessoal pergunta, mas daqui a pouco eu explico aí que vai falar, né? Como é que tá o que eu faço hoje em dia. Mas eu tô com uma última aluna também que tem aí uns 5 anos que ela tá estudando. E, cara, ela às vezes estudava muito, às vezes não conseguia ter ânimo para estudar, às vezes ficava estudando só o que ela gostava, porque já estava estudando há tanto tempo que não tinha mais paciência, às vezes, para estudar outras coisas que eram necessárias, outras disciplinas mais a fundo. Aí fui puxando, fui trabalhando, fui mudando o plano dela, fui conversando. E muita conversa da parte emocional. Falando sobre resiliência. A pessoa que presta concurso, ela é uma das características mais fortes que ela tem que ter, é a resiliência. Você vai cair, você vai levantar e você não vai olhar para trás. A vida é para frente. Caiu, levantou, aprende com o erro e segue. Caiu, levantou, aprende com o erro e segue. Porque se você cair, ficar no chão, ou se você cair, levantar e não conseguir continuar, concurso não é para você. E nem nada que precise de muito esforço e seja muito difícil.
Muita coisa na vida é assim. Né? Então, aí a gente foi conversando. E agora ela tá indo nas etapas da PCSP. Ela passou na prova objetiva, agora foi super bem na discursiva. Então, ela tá indo nas etapas. Etapa? Tá indo nas etapas. É porque concurso policial tem muitas etapas. Aí provavelmente vai ter a parte do psicológico, do exame médico, enfim, tem muitas etapas. Mas eu fiquei feliz porque ela nunca tinha passado nenhuma prova objetiva. Caraca, então ela já tá avançando pra caramba. Sim, aí eu falei, acha que isso é fundamental, sabe por quê? Eu falo muito assim, às vezes a gente tem que começar com uma escadinha. Você começa, escolhe um concurso que não é tão difícil. Se você, por exemplo, estuda e trabalha, você já escolheu um concurso tipo uma Receita Federal, se você já não tiver uma bagagem aí, uma facilidade muito grande para aprender, sim, pode ser que você estude, chegue lá no dia da prova e vá mal, e isso é muito ruim. Você passar muito tempo estudando e ir mal numa prova. Então, às vezes você pode começar por concursos que não sejam tão difíceis assim, tão concorridos, às vezes na sua própria área de formação. E você pode também, uma questão é você provar para si que você é capaz. Exato. Você acha que a pessoa tem que escalar? Porque às vezes aqui em Brasília, de vez em quando sai o concurso top, que é o quê? Senado e Câmara, pelo menos para a maioria das pessoas. Aí o cara estuda, o negócio acho que abre a cada 10 anos, 8 anos, o cara fica estudando só para isso. E não, o cara eu não acho inteligente. Não é, eu não né? acho minha escolha inteligente. Disso. Porque a pressão que você coloca em cima de você mesmo é muito grande. É muito grande. Aí você chega no dia da prova, é como se aquilo fosse a última oportunidade da sua vida. Pensa que tragédia sair fazer uma prova dessa com uma sensação assim. Você tem que ter escolhas. Você tem que ter escolhas, tem que se dar escolhas. E aí, pensar é bom, né? Pensar é bom. Então, assim... analisa a sua vida, analisa em quanto tempo você gostaria de passar, assim, você, né, tem gente que quer, assim, quero passar amanhã, mas não é isso. Você pode esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto tempo, né, na sua programação de vida. Então, veja aí, tem tantos concursos, às vezes você vai escolher um que você vai começar ganhando um pouquinho menos, depois só que você está com uma tranquilidade para poder estudar e tem uma renda ali que te proporciona depois passar em outro melhor, e assim você vai se sentindo capaz, você vai se sentindo útil. Vai avançando.